Eu sou o Hugo, sou diretor, produtor e ator, morador da comunidade Pinheirinho dos Palmares, né, representante aí do projeto Zumbi Cultural e também do Gueto Festival. E a gente vai falar um pouquinho aí dessas vivências, dessa trajetória dentro da produção, de erros, acertos, caminhos possíveis, novas ferramentas, estratégias aí para você pensar enquanto artista individual ou como em grupo, enfim, coisas possíveis. E também a gente quer que vocês compartilhem aí conhecimentos, vivências, exemplos, coisas que vocês queiram que outras pessoas, né, queriam saber antes de aprender, mas que outras pessoas hoje em dia podem saber e aprender junto com a gente. Do quê? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a esse bunker, né, que é um espaço seguro para a gente trocar ideias sobre vários assuntos, cultura, arte, entretenimento, enfim, várias coisas aí. A gente tá com uma nova fase nesse canal, né? Antes eu produzia algumas coisas pro YouTube, mas minha trajetória ela foi muito plural e diversa, assim, né? Então fui passando por vários caminhos aí da arte, da produção, enfim, tantas coisas. E eu acho que hoje a gente se sente um pouco mais preparado e com um pouco mais de vontade aí de estar em contato com vocês, de criar esse canal aí de conexão para vocês conhecerem coisas que a gente faz aqui também na comunidade. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem um papo muito especial sobre produção cultural e aí falando sobre como tirar as ideias aí da cabeça, do coração, as brisas que a gente escreve e torná-las coisas reais. Para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu tô aqui com o Henri Caiuá, que está ajudando na fotografia e na produção. Então salve aí, Henrique. Opa, salve! Um oi aí pra galera, né? E a gente vai conversar um pouquinho com vocês, né, a partir da nossa perspectiva, né, as nossas vivências, né, muitos erros, acertos, ferramentas, novas mídias, possibilidades, casos de outros grupos e outros artistas, né, inspirações aí que podem nos dar uma luz, né, para seguir esse caminho da produção. Mas lembrando que não é uma fórmula ou uma solução definitiva, mas sim uma construção de conhecimento, uma construção de pensamento. Então se você é de outras quebradas, ou se você é um artista independente, um artista iniciante às vezes, né, mas que tem algo aí, alguma história para contar, um caso de sucesso, né, na quebrada aí, de empreendedorismo, ou uma dica, uma dificuldade que você esteja passando no momento, faz nos comentários aí, né, compartilha com a galera, quem sabe outras pessoas possam te responder e a gente pode fazer aqui dessa rede, né, uma verdadeira rede de apoio mesmo e de compartilhamento de conhecimento e saber, porque acho que o conhecimento ele parte muito do coletivo, né, então a gente pode se ajudar de fato e de forma concreta ali. Bom, acho que para começar a falar de produção, acho que a gente só pode começar do nosso próprio caso, né. Eu sempre tive uma vivência em periferia e aí, por mais que eu gostasse, eu quisesse, tivesse uma inspiração em fazer arte, era difícil ver algum caminho para isso, algum incentivo do tipo, vai lá amiguinho, estuda arte, né, não faz engenharia, medicina. Tá estudando muito? Nossa. A gente sabe que essa não é a realidade, mas se a gente pensar o Brasil, né, como um país que está engatinhando ainda com as suas políticas públicas, com seu incentivo à arte e à cultura, por vários motivos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Principalmente eu senti essa dificuldade quando eu fui morar, né, na ocupação do Pinheirinho. Anos depois a gente foi retirado dessa ocupação, né, em 2012.
A gente ficou até 2017 mais ou menos com várias famílias espalhadas em todos os lugares da cidade, até que em 2017 a gente veio para onde fica a comunidade hoje, que é na região sudeste da cidade, o que já traz uma dificuldade muito grande em questão de território. Então, antes e hoje, eu ainda continuo vendo, que eu acho que é uma coisa que mais me deixa triste, pessoas sempre falando em querer ir embora, ou tipo, não verem, tipo, não tem nada pra fazer aqui, aqui é praticamente uma zona rural, a gente não... Tipo, são vários jovens, vários grupos, né, não só jovens, mas crianças, adultos, pessoas ociosas, ou que muitas vezes têm vontades, né, aspirações artísticas. A gente tem muito talento aqui, né, acho que eu ri tá aqui pra não me deixar mentir, que tem muita gente boa, assim, e ao mesmo tempo faltam equipamentos públicos mesmo, assim, formas de se ajudar a fazer uma formação e uma formalização desse trabalho. Então a gente está aqui para discutir um pouquinho dessas coisas, né, para também hablar mesmo. Cadê o banheiro dos não binários? Porque eu amo mesmo. Falar as coisas aí que estão nos incomodando, que estão erradas. E no meio desse caos aí de dificuldades, desse mar aí de dúvidas, a gente encontrar soluções possíveis, soluções reais, soluções que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e também dentro da nossa realidade. Bom, pra gente também não ficar, né, só nas ideias da conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção. E aí a gente começa a pensar na palavra, né, que vem do latim e significa fazer aparecer. Então muitas vezes a produção cultural ela pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas muitas vezes você pode já estar fazendo esses processos aí enquanto artista ou enquanto produtor, enquanto mestre aí do saber também. Muitas vezes não se ligar que você já está produzindo. A produção ela vai pensar toda a parte de realização de um projeto, de uma ideia, ela vai tornar aquilo concreto. E não adianta a gente, tipo assim, querer aparecer na câmera, eu querer fazer uma música, eu querer fazer um livro, mas não saber como, né, vender aquilo, como fazer aquilo chegar ao público, ou como tornar aquele produto real. A produção cultural é toda atividade voltada à promoção de ações para o desenvolvimento artístico, cultural e educacional. E aí, se a gente for pensar no papel desse produtor, tem várias funções, né? Pode ser o diretor de produção, que é responsável por tudo, o assistente de produção, o produtor executivo, uma pessoa que vai captar, né, investimentos. Enfim, é uma área que traz muitas possibilidades e hoje a gente encara uma realidade que é o artista, principalmente periférico, precisa ser produtor de si mesmo. E muitas vezes, pela nossa realidade, pelo nosso contexto, a gente acredita que não é possível, ou se for possível vai ser de uma hora para outra, vai ser por um milagre, né? De repente a minha música vai estourar aí, vai virar um grande hit, todo mundo vai ouvir minha música, vai viralizar. Inclusive, eu sou a única brasileira com um feat com a Ariana Grande, né? Bom, se tiver um amigo para avisar que não é bem assim, é bom você ter um amigo por perto, né? Porque pode acontecer, né, de acontecer esse viral, de viralizar e tal, todo mundo gostar da sua música, mas, tipo, isso é muito raro de acontecer, né? São casos específicos, contextos específicos, ou sempre estão atrelados a outras coisas, outras camadas, principalmente quando vira um meme, né? Então não é milagroso, assim, você achar que de uma hora para outra você vai hitar. E eu acho que existe muito... A carreira artística ela é muito mais do que só um hit, ou só você estourar, né? Porque... Vale lembrar que a gente está falando tipo de uma carreira, né? A gente não está falando de apenas uma música, ou porque a gente vê muitos artistas aí, muitos músicos, né? Falando exatamente da música, tipo, vários deles, tipo, aparecem com uma música e depois somem, você nunca mais ouve falar, né? Eu acho que é muito mais do que querer fazer sucesso ou fama, mas é estar preparado para quando esse momento chegar. Mesmo que não tenha nada, tem eu, acabou. Eu sou o evento. E a sua carreira é construída muito mais do que só as visualizações ou só seguidores, né? Existe toda uma credibilidade que deve ser construída junto com essa carreira. Então você tem que pensar, né, tanto não só na sua formação, mas na melhoria do seu trabalho, na evolução do seu trabalho, tanto questão estética como de conteúdo, de propostas de inovação, de coisas que você pode trazer interessante para o mercado, trazer a sua voz para o mercado, aparecer para ele e estar pronto para quando esses frutos, né, essas coisas chegarem aí. Você tá, tipo,
poder aparecer numa televisão, aparecer num jornal, dar uma entrevista, contribuir de alguma forma com alguma questão social, enfim, ampliar o seu trabalho para além do artístico, da parte da fama, do glamour, dali, do sucesso, das coisas que a gente colhe naturalmente. Eu acho que essas coisas ela vêm, afinal, como resultado aí, como fruto do seu trabalho. Então se liguem. Para falar um pouquinho sobre produção, eu lembro de uma pessoa uma vez, acho que foi numa aula, que comparou, né, a produção cultural com o mito da caverna de Platão. Não sei se está todo mundo fresco aí na memória, né, sobre o mito da caverna, mas o Platão ele nos leva, né, a refletir, a imaginar um grupo de pessoas presas numa caverna durante toda a vida ali, né? E tudo que eles viam ali, eles eram presos por correntes e tal, e tinha uma fogueira atrás que projetava os movimentos que aconteciam ali fora da caverna, né? As pessoas, as coisas que aconteciam, só que as pessoas elas só viam aquilo que estava na parede, só aquelas sombras que eram projetadas. E para elas aquilo era a realidade. Até que um dia, né, uma dessas pessoas desse grupo consegue se soltar, se libertar e vai para o mundo exterior. E aí quando ele vai para esse mundo, ele fica assustado, ele não sabe muito como lidar, né, com tanta novidade, com esse mundo infinito de possibilidades. Mas ao mesmo tempo ele se encontra encantado, né, por poder fazer tudo, né, por poder ter outras formas de viver, outra realidade, outros cheiros, sabores, cores, sons. E ele pensando no coletivo, ele falou, poxa, isso é muito legal, isso revolucionou a minha vida, vou voltar para a caverna e conversar com essas pessoas. Mas aí, né, você sabe, quando você vai contar, como é que fala aquele ditado, se o conselho fosse bom ninguém dava? Se vendia. E aí ele voltou, né, para esse grupo de pessoas, contou todas as coisas que estavam acontecendo, e o que ele recebeu? É algo pior que um desastre. O hate. Ele recebeu desconfiança, as pessoas não acreditaram, acharam que ele estava maluco. Enfim, as pessoas se recusaram a acreditar em um novo mundo possível e acabaram dando fim à vida dele. E aí a gente pensa que... O hate na forma antiga, né? Eu acho que o primeiro hate, né? E se a gente for pensar a produção cultural, principalmente periférica, né? A gente pensa que muitas vezes não é possível realizar o nosso sonho, né? Eu me vi assim no Perinho, tipo, andando pelas ruas, tipo, um total ócio, tá ligado? E ao mesmo tempo tendo tanta brisa na cabeça, tanta coisa pra fazer, pra realizar, vendo outras pessoas semelhantes a mim, outros amigos, assim, sabe? Tipo, perdendo a sua juventude, ou tipo, tendo uma juventude vazia de oportunidades. Isso me incomoda ainda hoje muito, né? E eu acho que é por isso que a gente tá aqui também, pra trocar ideia com vocês. Ver outras realidades também, outros lugares, outras periferias que são irmãs às nossas, né? E é isso, aprender junto, gente. Não ter medo de ter acesso a esse conhecimento, né? Porque o que impede a gente de realizar as coisas é exatamente a falta de acesso a esse conhecimento. Mas quando a gente tem acesso a esse conhecimento, ou quando a gente exige, né? Quando a gente ocupa esses lugares, aí não tem como segurar. Aí não tem como segurar a gente. Começou a girar, 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 e eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. Bom, e como o conhecimento ele vem da praticidade, a gente vai começar a pensar um exercício, né? Eu acho que toda aula ela pode ser um exercício porque a gente tá aí articulando, né? Tá friccionando pensamentos e ideias. E a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês pensem em uma ideia ou num projeto que vocês queiram muito realizar. Algo aí, né, que vocês tenham uma aspiração. Pode ser uma coisa simples, né, de curto prazo agora, uma coisa mais longa. Mas pensa nessa ideia mesmo que não sai da sua cabeça, que tipo seja esse espinho na garganta, essa ideia que você precisa aí soltar pro mundo. E pensa aí, algo que você quer que faça aparecer, sabe? Você lembra que a gente falou em produzir, quer fazer aparecer? Então o que você gostaria de que aparecesse? O que você quer fazer aparecer? E aí pensando, né, nesse projeto, você tenta aplicar ele aí para exercícios ou para os casos que a gente for falando. Tenta relacionar, né, essa sua ideia, esse seu sonho com o conteúdo, com as coisas que a gente for conversando aqui, tá bom? Combinado? Ai, que delícia! Tá, agora que você já pensou aí no seu projeto ou na sua ideia, a gente começa a pensar nas características que a gente precisa para realizar essa ideia, né? Acho que o primeiro ponto é pensar essa ideia como um desígnio, né? Como um objetivo de realizar algo. E algo geralmente é feito para alguém, né? Então pensa aí já nesse público-alvo, que é possível realizar para esse público,
De fato que o produto que você está pensando, ele traz algo aí, né, importante para o mundo, para a construção coletiva. E um segundo ponto é pensar, esse produto ele vai ser realizado individualmente ou ele vai ser realizado por um grupo. Porque aí entra uma chave muito importante da gente trocar uma ideia rápida. Eu acho que todo projeto ele vai começar pela gente, independente se ele for construído em grupo. Então é importante a gente já pensar aí, né, como está o seu marketing pessoal, quais são as suas conexões, quais outras pessoas estão fazendo coisas parecidas com você, o que é possível realizar aí dentro do seu território. Enfim, são várias características que você precisa pensar. E se for realizado em grupo, as coisas elas ficam mais complexas, né? Porque são relações humanas. Isso implica entender se o seu grupo, né, que você formou agora, ou que você está pensando em formar, tem pessoas que realmente vão estar engajadas, pessoas que realmente vão estar acreditando e construindo a ideia junto com você, ou se essas pessoas elas estão em momentos diferentes ou com objetivos diferentes. Mesmo que elas pareçam entender sua ideia, muitas vezes não acontece na prática, né? Delas de fato quererem construir algo coletivo. Talvez não seja o momento. Muitas vezes é melhor você estar focando no seu, né? Focando naquilo que você precisa estruturar, até mesmo para você poder dar outros frutos, né? Para sua comunidade, para o seu território. Mas a partir do momento que você se desenvolve, eu acho que você leva junto consigo uma multidão, uma galera aí que pode se espelhar em você também, né? Lembrando também um pouquinho do mito da caverna que a gente estava conversando antes, lidar com o grupo é algo bem complexo, ainda mais que se a gente for pensar, né, no contexto periférico, onde existem muitas dores. Então esse artista periférico, né, ele tem que estar lidando com vários traumas aí, ou preocupações cotidianas, muitas vezes pensando na sua sobrevivência, né, por estar exatamente vivendo sempre uma estabilidade financeira, ou se você está vivendo só de arte, uma estabilidade, né, tamanho de oportunidades ou de empregos dentro da área cultural. Sem contar no psicológico, né, que foge muito, assim, a nossa saúde mental, né, também tem todo um cuidado, tá? Principalmente porque existe, eu acho, uma pressão interna do tipo, eu preciso, né, realizar o pagamento das minhas contas e preciso continuar fazendo arte, ao mesmo tempo, não tô conseguindo fazer isso, tenho que trabalhar com outra coisa, mas gostaria de estar trabalhando. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Muita coisa que envolve aí a saúde mental e principalmente a autoestima. E quando a gente fala de arte e criatividade, se a gente não tá com um ambiente propício para criar, fica muito difícil de realizar qualquer coisa, né? Qualquer segmento ou dar andamento aí os seus projetos. Então, tamo junto, gente. A gente sabe que não é fácil e nem todo mundo vive nessa realidade de ter que se virar em várias funções, ter que aprender várias coisas. Eu acho que a produção cultural entra na minha vida também um pouco por conta disso, né? Para poder realizar as próprias ideias e para poder realizar essas vontades e essas soluções culturais e também estar contribuindo aí com o coletivo e com a comunidade. A gente sabe que não é fácil, né? Que são escolhas difíceis e que a gente vai abrir mão de uma série de coisas e a primeira delas é a estabilidade. E aí, por mais que seja difícil, né, a gente estar realizando coisas em grupo, porque fica difícil a gente, né, misturar os objetivos individuais com os coletivos, encontrar uma coisa em comum, a gente também vê aí exemplos muito interessantes de grupos, né, principalmente de grupos de teatro, aí, que são um grande exemplo, né, de sucesso de economia criativa e ao mesmo tempo de coletivo, né, de ideia de coletivo. E a gente pode citar inúmeros, né, como o Teatro Oficina, né, que é um teatro de grupo aí de anos, que é um dos maiores representantes aí do Brasil. O Teatro do Soleil também, que tem toda essa cultura, né, de comunidade nos seus processos artísticos e estéticos. A gente tem o Estopobalaio, a gente tem a Companhia Heliópolis, enfim, vários artistas aí, grupos, né, que mostram o poder do coletivo e também de continuidade dos seus trabalhos em trajetória artística. Continuando a falar, né, sobre produção cultural e periferia, a gente não pode deixar de esquecer que o Brasil ele já é um país, né, subdesenvolvido e que caminha a passos lentos, devagar, sobre produção cultural, sobre iniciativas públicas e privadas, né, de incentivo à nossa cultura. O Brasil parece uma velhinha de 84 anos, caminhando. Caminhando ali, tentando achar algum meio de sobreviver. Eu tô indignada com o Brasil! Eu tô muito indignada! Tá, Coreia.
que eu acho que era o que você ia puxar aí. Não era, mas já em outros exemplos de outros países que a gente vai falar, Então. Eu perdi todinho. Em produção cultural e periferia, a gente não pode esquecer de falar que a gente vive num país, né, no Brasil, que já é um país que é subdesenvolvido, que caminha passos lentos, né, quase engatinhando aí no que se diz em questão a incentivo à cultura, a políticas públicas e privadas, né, de incentivo à cultura. Então a gente, além de passar por uma camada que é do território, que é da periferia, a gente tem um segundo que é do próprio contexto, né, do país, e também todas essas barreiras, né, sociais, étnicas, políticas, de gênero, sexualidade, enfim, várias coisas aí que tornam mais difícil a vida de um produtor, né, dependendo da sua vivência ou de quem ele realmente é. E pra gente entender um pouquinho aí do nosso país e da cultura, né, desse caminho, desses atrasos, o porquê de tudo isso, tem vários motivos, assim, né, tanto por conta da própria formalização da democracia, né, da república, da nova república, os atrasos que nós tivemos, infelizmente, durante o período da ditadura militar, enfim, mudanças de governo, encerramento de Ministério da Cultura, essa briga aí, né, constante que acaba afetando a nossa memória e a nossa identidade, né? Porque se a gente afeta a nossa cultura, a gente está afetando diretamente quem a gente é e como a gente lembra do que a gente é, né? É o próprio pum do palhaço. E aquele pum? Cultura é assim. O pum do palhaço. E a gente tem um livro aqui do Dante Passarelli, que é Marketing de Comunicação na Produção Teatral, Produzindo Cultura na Era da Economia Criativa. Esse livro ele faz todo um panorama aí, né, sobre as políticas públicas, sobre a produção cultural, né, ele foca um pouco no teatro, mas muito do que está colocando aqui pode ser pode ser aplicado em outras áreas. É muito interessante esse projeto, esse trabalho dele, né, era uma pesquisa que virou um livro. Vou ler só um trechinho aqui que ele fala sobre, né, a nossa política. A política cultural é fraca, já que o público não foi educado para ter uma bagagem cultural forte. E não se pretende aqui classificar as culturas como necessárias ou não necessárias, como tendem a fazer os mais tradicionais, e sim mostrar que o hábito da cultura esteve por muitas décadas defasado. A sociedade está na chamada economia pobre. Então a gente percebe aí, né, que se um povo ele não está ligado com a sua cultura, ou se ele não está produzindo, né, a sua cultura, ele acaba empobrecendo, enfraquecendo a sua própria trajetória, o seu próprio histórico e, de fato, o que é o país para o mundo, né? E se a gente fala em história, se a gente fala em memória, fica muito fácil perceber, né, que grupos minorizados, pessoas pretas, periféricas, comunidades inteiras, né, são diluídas, são destruídas. Toda essa cultura que é vivenciada, que é feita, ela acaba sendo perdida aí no nosso fio da história. E tudo que é periférico, ele tem uma tendência aí de ser apagado. Então acho que a nossa maior missão, né, enquanto pessoas periféricas, enquanto representantes periféricos, é não deixar que essa cultura que acontece no hoje, no agora, ela se perca. Porque a cultura, ela está acontecendo, ela está viva, ela está em movimento. Ela só precisa ser, né, apresentada para outros nichos, ela precisa ser valorizada, ela precisa aparecer, ela precisa ocupar lugares. E a gente tem de exemplo aí o funk, né? O funk, o rap, o hip hop, que geralmente na quebrada que é o tipo onde se concentra muito, né? Tipo... Exatamente, a gente tem uma cultura, um fazer cultural próprio dentro das periferias e uma pluralidade incrível, riquíssima assim, de estilos, né? de vertentes aí dentro do próprio hip hop, dentro da própria música urbana. Enfim, tantas possibilidades e que muitas vezes são apagadas pela marginalização ou pela criminalização desses estilos, até que eles, né, fiquem embranquecidos ou que eles fiquem elitizados e aí se esvazia o sentido e a origem das coisas que são construídas pela periferia. Então, se a gente observa aí, né, a produção periférica, é como se a gente estivesse numa montanha russa, assim, que dá várias voltas em si mesmo.
é como se a gente precisasse sempre recomeçar. Né? Quando a gente consegue muitas vezes realizar um projeto, ou abrir um espaço comunitário, enfim, realizar algum projeto aí dentro da comunidade, a gente volta para lugares de instabilidade ou de faltas de incentivo. Não são incentivos constantes, a gente não vê, né, muitas vezes grupos periféricos sempre estando aí em evidência, sempre recebendo recursos ou passando em editais, ou sendo aí referências no mercado, né, porque a gente entende que existe muita resistência por parte de artistas que têm outros privilégios e que estão em lugares mais elitizados ou lugares mais estruturados, né? Então acaba gerando uma disputa desnecessária que só enfraquece, né, a classe artística como um todo. E muitas vezes se fala de rede de apoio, né, para que periferias ou grupos periféricos, artistas periféricos consigam aí alcançar lugares melhores, mas na prática a gente não vê isso de forma muito concreta, ações concretas por parte da classe, né? A gente participa de um fórum de cultura aqui da cidade, a gente percebe como as reuniões desse fórum de cultura, né, que é muito importante para fortalecimento aí de todo mundo, né? Então se você conhece aí algum fórum de cultura da sua cidade, ainda não participa, tenta procurar para ver se a sua cidade tem ou se não tem, tenta articular aí com a galera para construir esses fóruns de cultura, porque são lugares importantes de discussão. Só que, quando a gente começou a perceber que essas reuniões elas começaram a ser descentralizadas, né, ir para as quebradas aí, a gente teve um número muito pequeno de pessoas que foram adeptas ou que participaram dessas reuniões aqui. Por exemplo, mesmo no Pinheirinho foi bem difícil, né, acho que vieram 5 pessoas de fora, assim. Então a gente tem que estar observando os nossos discursos, né, eu entendo que existe uma boa intenção sobre práticas decoloniais, né? Só que na prática a gente não vê isso de fato acontecendo. Então a gente, enquanto periferia, a gente tem que se fortalecer. Então é quebrada fortalecendo quebrada, cara. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente pegar um ônibus, atravessar a cidade para outro lugar, ou da gente conseguir no projeto do outro amiguinho, mas se a gente não tiver junto, se a gente não tiver alinhado, se isso não for construído mesmo em rede, a gente vai acabar se perdendo na história e a nossa história vai sendo cada vez mais apagada, né? E a gente não vai estar ocupando esses lugares, tendo acesso a esses recursos que são nossos de direito. Então bora se fortalecer, gente, bora participar das coisas uns dos outros e se ajudar. Tá, aí agora a gente falou, né, sobre o contexto do Brasil já como um país, entre aspas, periférico, pessoas que vivem em territórios, regiões, bairros periféricos, né, que complicam ainda mais a vida do produtor cultural. E a gente teve um terceiro agravante, falando aqui um pouco bem brevemente sobre isso, né, mas depois a gente pode trazer algum vídeo, né, relacionado diretamente sobre esse tema, mas que foi a pandemia da Covid-19, que complicou muito a vida de qualquer artista que seja. Porque assim, gente, se a gente for pensar que o nosso setor ele foi, né, confirmado pela Unesco, o setor mais atingido por isso, a gente vê que as coisas não foram fáceis. E se o encontro do público, né, era uma coisa fundamental do nosso trabalho, como é possível realizar... Como é possível realizar alguma coisa? Como é possível realizar alguma coisa sem conseguir se encontrar com o público, né? Então foi um momento assim muito complicado de reinvenção, de tentar novas estratégias, de pensar como seria essa nova perspectiva e ao mesmo tempo enfrentar o problema da sobrevivência. Então, para saber um pouquinho mais aí sobre esse período, você pode ler um artigo muito bacana, né, que traz dados e uma reflexão sobre esse tempo, que é o Arte e a Cultura em Tempos de Pandemia, os vários vírus que nos assolam, de Lia Calabresa, da Universidade Federal Fluminense. Bom, no meio dessas dificuldades, dessas quedas no PIB, né, da produção da economia criativa, que traz aí muitos empregos, então tipo assim, foram muitas pessoas perdendo emprego, a gente tem dados aí de que 50% a 100% dos 5 milhões de trabalhadores tiveram quedas. Tem alguns grupos que mostraram soluções possíveis, né? A gente pode citar aqui os Sátiros, que realizou diversos espetáculos digitais, inclusive em diferentes países, né? Recebendo premiações, tudo, um grande destaque, né, nesse período. A gente tem o grupo Armazém, do Rio de Janeiro, também, que fez espetáculos. Diário de um Certo Artista, do Rodrigo Alcântara. Enfim, muitas pessoas, em especial vou contar aqui para vocês um trabalho que eu achei muito interessante, que é do grupo Magilute de Pernambuco, que se chama Tudo Que Coube Numa VHS, que era realizado através do WhatsApp, cara. Então, tipo, era uma peça de teatro com contato com o público através do WhatsApp. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que
competência, mas que cuidado. Então a gente vê esses grupos todos aí, né, que tiveram esse trabalho aí de destaque, e ao mesmo tempo a gente pensa na nossa realidade. A gente, enquanto grupo, precisou, né, reinventar, pensar as nossas peças, os espetáculos, a gente fez muita coisa assim digital, e ao mesmo tempo a gente sentiu uma dificuldade enorme de realizar essas coisas, né, por conta do cotidiano, da renda que caiu, das pessoas que perderam trabalho, de pessoas que perderam entes queridos, e ao mesmo tempo de pensar que na periferia muitas vezes a gente não tem os equipamentos para isso. Às vezes não tem uma internet, né? Principalmente o serviço de internet é horrível, né? Aqui, por exemplo, é muito ruim, os sinais de celular, enfim, várias coisas que dificultam e que nos fazem precisar ser ainda mais inventivos, né? Para achar essas soluções e conseguir, de fato, produzir algo e estar em movimento com a comunidade, com os moradores, né? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de assistir a parte 2, com exercícios, casos e soluções práticas.